Dando continuidade aqui à série Entendendo o Gênesis, vamos dar uma analisada aqui no texto de Tiago, apóstolo Tiago, quando ele diz: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Ialro, porque Ialro não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Mesmo o Criador sendo conhecedor do bem e do mal, ele não pode ser tentado pelo mal. Porém, um homem que é criatura, quando ele passou a conhecer, através da desobediência, quando comeu do fruto da árvore do entendimento do bem e do mal, ele agora passa a conhecer e não passa a ter controle, por ser ele criatura e não criador. E foi justamente sobre isso que o pai advertiu, quando deu aquela ordem dizendo para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia em que dela comeres, certamente morreriam. O pai sabia, porém permitiu, porque para tudo há um propósito. E esse propósito, meus amados, eu não sei te responder, porque está além do meu entendimento, está além do entendimento de qualquer ser humano, qualquer criatura. Não adianta enveredar por esse caminho de querer entender a mente do Pai, porque Ele não deu essa liberdade, esse entendimento a nenhum, essa glória que pertence só a Ele. Ele não dá a nenhuma criatura. Nem dá, nunca vai dar e nunca deu. Porém, um homem se enveredando pelos caminhos do diabo, Satanás, Ra-Satã, não dando crédito à palavra do Pai, Criador, enveredou por caminhos astutos, a qual não tinha mais volta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Repare o contraste, meus amados, de quando ele lança aquelas meias verdades, aquela mentira para a mulher, dizendo que o pai sabe que se ela comer, eles comerem, então a serpente disse à mulher: certo que não morrereis, porque o Criador sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Ialro sereis conhecedor do bem e do mal. A partir dessa palavra de Ra-Satã, começou então a penetrar no que era santo, no que era justo na criação. A cobiça em querer ser igual ao Criador, conhecedor do bem e do mal. Ele lançou uma palavra muito astuta. Muito astuta. Assim como Adão, perceba na palavra de Ra-Satã, quando ele fala a Eva, e na tentação do homem, do mesmo modo o Messias, o Salvador, foi tentado, quando foi em espírito levado para o deserto. Porém, sendo ele o Criador de todas as coisas, como o próprio apóstolo diz, que Ialro não pode ser tentado pelo mal, ele venceu a tentação. Aí me vem uma pergunta: se ele não pode ser tentado pelo mal e foi tentado pelo mal,
porém não cedeu ao mal, ele venceu. Por que ele deveria passar por isso? Por que ele passou por isso? Ele teria que provar isso a alguém? Ou ele fez isso por alguém? Porque o Criador não tem nada que provar, nada a ninguém. Se muitas das vezes nós não temos que provar algo a outras pessoas, muito menos o Criador dos céus e da terra. Dele é tudo. Ele criou tudo, é dono de tudo. Ele não tem que provar nada a ninguém. Simplesmente, meus amados, aquilo ali foi o amor ao qual ele nos amou, tomando forma de homem. Porque assim como os filhos têm participação da carne e do sangue, assim também ele teve que participar para nos socorrer, como está escrito no livro de Hebreus. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convia que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Yahweh, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele agora tomou forma de homem e foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado e vencer a tentação, não por ele mesmo, mas pelos filhos, os descendentes de Abraão. Nós vamos chegar mais na frente em outros estudos e entender quem são os descendentes de Abraão. Vai ser um assunto muito, não que nunca ninguém tenha abordado, já se fizerem pesquisas, vamos ver que outras pessoas já abordaram sobre esse assunto. É fato, é escritura. Aí fica sobre o critério dos amados em crer nas escrituras ou crer na ideologia, na filosofia humana. Eu não estou aqui para ensinar, nem conduzir, nem sou líder, nada. Apenas estou expondo os fatos que, pela misericórdia do Criador, ele me revelou por intermédio da Escritura e não da minha filosofia. Não, eu tive uma revelação, eu vi um anjo. Não. Eu li e comprovei dentro da Escritura e creio na Escritura, que é o Filho de Yahweh. Eu creio na palavra de Yahweh. Eu consigo ver dentro de algo que foi adulterado pelo homem, modificado, porém em sua essência, no torrão que fumega, de maneira alguma, eles não conseguiram nem por 1 milímetro. Ainda eu vou mais além. A menor medida, eles conseguiram nem sequer riscar, triscar o conteúdo a qual o
os profetas e os apóstolos quer nos passar. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Aí vem outra questão, meus amados. Todo o tempo, ambos estavam nus. Porque só começaram a perceberam que estavam nus depois que comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, depois que a maldade penetrou, depois que o vírus maldito, que foi o querer ser igual ao Criador, no conhecimento do bem e do mal, a criatura querer ser igual ao Criador, aí onde é que está como eu posso dizer, a audácia da criatura em relação ao Criador, não se conformando com seu estado perfeito e cobiçando, e essa cobiça gerou morte, assim como falou o apóstolo Tiago. Depois do pecado, depois que a cobiça ela entra, o pecado é gerado e concebido, e consequentemente, depois de concebido, gera morte. Foi justamente o que aconteceu. Gerou a morte espiritual, como o próprio Pai disse: no dia que comerdes, certamente morrerás. Gerou então assim a morte espiritual. E por consequência, a morte física e toda parafernália que o ser humano herdou, toda a mazela que o ser humano herdou dos pais Adão e Eva. Imagine, irmãos, se Adão e Eva, a mulher, não tivesse dado ouvido à voz do diabo, Satanás, Satã, e não tivesse dado desse mesmo fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal ao seu marido, e ele não tivesse também comido desse fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Será que é percebível que nada disso que existe em nosso meio, que nós herdamos, passaria a existir? É a única lógica palpável que me vem à mente, é que nada disso existiria. Tudo só passou a existir por causa da ofensa da palavra do Criador. Quando não deram crédito à palavra do Criador. Por isso é que ele diz: melhor obedecer do que sacrificar. Samuel disse essa palavra para Saul: Saul, melhor é obedecer do que sacrificar. Obedecer, meus amados, está em primeiro plano da criatura para com o Criador. Nós vamos dar continuidade do vídeo, dar sequência, pois o tempo já se esgota. Temos só 15 minutos e o tempo já se vai. Um abraço a todos, espero que todos continuem vendo a série.